Olha, esse filtro aqui tá interessante, né? Tá parecendo anos 70. Mas eu acabei de ver um vídeo do Ariano Suassuna falando sobre a mãe dele, né? Ele falando sobre o processo educacional, achei muito interessante. Porque eu sou professora, fiz psicopedagogia, eu me interesso por isso, né? E olha, eu achei muito legal o jeito que a mãe criou os 9 filhos, né? Que o Ariano é da Paraíba, se não me engano, e viveu, acho que naquela época de matança, mataram o pai dele, né? Sertão, essas coisas. Eu sei que a mãe dizia que era muito ruim falar com as pessoas, porque podia falar coisas que não devia. Olha que interessante, que sabedoria, né? Então ela resolvia sempre se comunicar com os filhos através de cartas. E ele, mesmo depois de casado, já com 2 filhos, recebeu uma carta da mãe puxando a orelha dele, né? E porque obviamente ela foi uma mãe, teve que ser muito enérgica, mas mesmo assim ela fazia dessa forma inusitada, né? Através de cartas. Isso que eu achei interessante. Realmente, as palavras, elas podem ferir e a gente pode falar coisa que não deve. E escrevendo, a gente elabora mais. Então, ele mesmo depois de casado com 2 filhos, recebeu uma carta da mãe dizendo, né? Ela mandava uma pessoa levar abacates, né? Que ele gostava, e uma carta junto. E daí na carta ela disse que ele estava sendo muito severo, muito rígido com os filhos, né? E ele reconheceu que sim, ele estava mesmo, né? E eu achei muito interessante isso, gente, porque realmente para escrever a gente elabora mais. Por isso que é interessante, por isso que antes a comunicação era mais lenta e era melhor, porque através de cartas a gente elabora mais o pensamento, não sai falando qualquer coisa, evita más interpretações e a pessoa ela lê também numa situação mais calma, né? E mais lenta. Então o aprendizado é lento, não adianta querer falar muita coisa e ensinar tudo de uma vez só. Achei muito legal e muito interessante isso daí. E finalizando, o mais interessante é que o Ariano ele assumiu que realmente ele estava sendo muito rígido, mas porque ele tinha recebido uma educação rígida. Mas aí ele entendeu que o contexto era outro. Ele estava reproduzindo a educação que a mãe deu para ele, mas só que a mãe deu essa educação por conta de que perdeu o marido foi morto. E aquela época era outro contexto, era outra situação e o mundo havia mudado. Então, olha que interessante, né? A gente tem sempre que considerar a situação e o contexto atual das coisas, tem que fazer uma análise, né? E não simplesmente sair reproduzindo a educação que recebemos.